Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar. Mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Marina Landim. Ela que é médica nutróloga, especialista em medicina preventiva e longevidade saudável. Me conta o que é tudo isso, doutora. Simples, Patrícia, boa tarde para todo mundo, mas simples, isso daí é a medicina do estilo de vida, né? A medicina que foca na saúde e a medicina na qual o paciente ele deixa de ser apenas um receptor de medicamento e ele passa a ser o principal autor da sua própria história, da sua própria saúde. Então, a gente trata o paciente como um todo, né? Corpo, mente, espírito, relações sociais, alimentação, sono, reposição de minerais, nutrientes, hormônios, enzimas, o que for necessário para que a gente mantenha a fisiologia natural de forma otimizada. E Essa tudo é a isso medicina. E tudo isso tem muito a ver com a questão da saúde mental, né, doutora? Porque muita gente não sabe, mas a alimentação tem total relação com o equilíbrio da nossa saúde mental. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sem dúvida, né? A gente é o que a gente come, o que a gente digere e o que é absorvido pelo nosso corpo. Isso, de uma maneira geral, é muito individualizado. Várias pessoas podem comer a mesma coisa, mas a digestão e a absorção de cada um é diferente. Então, o que a gente está colocando para dentro é o que é a base, né? É o que vai nutrir, é o que vai fazer com que as coisas funcionem de maneira correta. Então, a alimentação começa mesmo tratando e cuidando do nosso maior e principal órgão, que é o trato gastro-digestório, né? O intestino. E é aí que tem a absorção das vitaminas, dos minerais, é aí que tem a produção de hormônios, é a eliminação de hormônios. Então, a alimentação é, assim, algo fundamental e é o ponto de partida para uma vida mais saudável. Doutora, é verdade que o intestino é o nosso segundo cérebro? Não. Essa é uma grande mentira, Patrícia. Então, O me intestino, explique, o porque até hoje intestino, eu imaginava que fosse isso, porque falam que tem muitas terminações nervosas, né, na pois é, parte intestinal, mas conta pra gente. o intestino não é o segundo cérebro, ele é o primeiro cérebro. Tá? Uau! Então não estava tão errada assim. Pois é, o primeiro cérebro, porque tudo começa, se a gente parar para pensar, as terminações nervosas que existem realmente no intestino, elas liberam muitas vezes muito mais neurotransmissores do que até o próprio cérebro. Para você ter noção, 90% da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, é produzido no intestino. Então, se a gente tem um intestino constipado, um intestino hiperpermeável, um intestino disbiótico, tudo fica mais difícil, tanto mentalmente, tanto para lidar com as emoções do dia a dia, para processar os estresses e as emoções, quanto em relação à alimentação. Então, o intestino é o primeiro cérebro, sim, a ligação cérebro-intestino é algo fundamental e algo muito lindo de se ver, né? As terminações nervosas se comunicam com o cérebro através do nervo vago, que é um dos maiores nervos que a gente tem. Então, é muito importante a gente manter essa conexão bem ativa e bem limpa. Uau, e eu achando que ia passar vergonha aqui na entrevista, então eu não estava errada. Mas ao invés de ser o segundo cérebro, é o primeiro. Gente, isso é muito legal. E tem muita coisa bacana que eu queria falar com a doutora, que tem algumas... eu queria falar sobre ômega 3 no intestino, né? Que eu estava lendo umas postagens que a doutora fez, e essa importância do ômega 3 para o intestino saudável, doutora. Tá. O que acontece muito, né? Nós temos na nossa dieta, na nossa alimentação do dia a dia, nós temos muito mais expressão dos ômegas 9 e ômegas 6, que são ômegas pró-inflamatórios, né? Então, a gente acaba tendo que repor o ômega 3, que é anti-inflamatório, para a gente poder equilibrar, né, essa proporção, 3, 6, 9. O ômega 3, né, que é o ômega anti-inflamatório, ele é necessário para a formação das membranas celulares,
principalmente as membranas das células que produzem hormônios, principalmente das glândulas. Então, manter um intestino, né, não só o intestino, mas o corpo anti-inflamado, com doses corretas de ômega 3 é fundamental. O ômega 3 é capaz de anti-inflamar, de diminuir dores inflamatórias, é capaz de afinar o sangue, evitar aglomeração de plaquetas, evitar a formação de trombos. Então, o ômega 3 ele é fundamental, ele é muito importante até para o cérebro, para o funcionamento cerebral. Por quê? O tecido cerebral, os neurônios, eles se alimentam de gordura, né? É importante para eles. É tanto que o colesterol, a gente sabe que também é importante para banhar o cérebro, porque são gorduras que são necessárias para a formação do tecido cerebral, das membranas celulares, dos neurônios, tanto no intestino quanto no cérebro. Doutora, é mito ou verdade que muitas doenças dos transtornos mentais, né, que são diversos, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, a gente vivendo esse momento de isolamento social, a Covid-19, que a gente ainda não se sabe o que é essa doença, não se tem ainda uma vacina comprovadamente eficaz, né? É verdade que a alimentação ela pode também colaborar e contribuir no tratamento desses distúrbios mentais? Com certeza, né, Patrícia? Tanto dos distúrbios mentais quanto da imunidade. Porque se a gente parar para pensar, né, a principal causa de mortalidade no Covid é a inflamação que o vírus gera no corpo. Então, as mortes não são em si pelo Covid, mas pela inflamação que foi gerada, que leva a várias alterações de órgãos importantes que acaba culminando na morte. Então, quando a gente tem uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação pura, anti-inflamar quer dizer o quê? Deixar um corpo limpo, detoxificado. E isso também, a nível de intestino, vai melhorar a produção e a liberação de neurotransmissores que vão equilibrar também o sistema nervoso central, facilitando essa gestão do estresse, fazendo com que a gente saiba mais lidar com as situações adversas do dia a dia e consegue equilibrar muito a questão da ansiedade, da depressão, né, das síndromes do pânico, não só a alimentação, porque a alimentação também ela fornece o básico que é importante para a produção de hormônios. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem depressão, se você tem ansiedade, antes de tomar medicamento, equilibre e organize seus hormônios, equilibre e organize suas vitaminas, seus minerais, organize seu intestino, coloque ele para funcionar direito, faça uma limpeza nos seus órgãos. Isso é o mais importante para a saúde geral. Porque antes de se iniciar um tratamento psiquiátrico ou psicológico, é importante dar essa geral no organismo, porque às vezes o nosso organismo, o nosso corpo está faltando ingredientes, porque nós somos uma máquina, né, doutor? Então, faltando um hormônio aqui, uma vitamina ali, e talvez equilibrando tudo isso, não precise nem de uma ida ao psiquiatra, ao psicólogo, enfim. Em alguns momentos é até necessário, sabe, Patrícia? Os medicamentos, eles são eficazes, eles ajudam a tirar as pessoas das crises, né, o que é muito importante, mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode apenas tratar sintoma, a gente tem que tratar o sintoma e também tratar a causa. Por quê? Se a gente não tratar a causa, o que acontece? Você fica tomando medicamento para o resto da vida, acrescentando medicamento em cima de medicamento, aumentando doses, e isso, de alguma forma, vai causar muitos prejuízos, porque os efeitos colaterais dos medicamentos, eles são muito importantes e agem de forma negativa para a saúde. Então, os medicamentos, né, a terapia, a psicoterapia é uma coisa muito legal, muito importante, mas os medicamentos, eles são necessários, como eu te disse, para tirar da crise. Tratou o sintoma, mas vamos tratar a base também, vamos tratar a causa, para que a gente possa, um dia, parar os medicamentos, né? A medicina holística, doutora, ela é baseada em quê? No tratamento, por exemplo, da sua especialidade, que é a nutrologia, a longevidade saudável. O tratamento holístico é exatamente isso que a gente conversou, né? A gente conseguir olhar para um paciente e entender quais são as demandas desse paciente. Entender por que ele está com sintoma depressivo, por que ele está com a pressão aumentada, parar de aferir a pressão e dizer assim, você está com a pressão alta, você vai tomar esse remedinho aqui para o resto da sua vida, vá para casa e acabou. Não. Na medicina holística, a gente procura entender a causa da pressão aumentada, procura tratar isso, né? Procura incorporar no paciente que o estilo de vida é uma
mais importante para a saúde. E que, como eu falei no início, os pacientes são os principais autores da sua própria saúde. Se a gente parar para pensar, é muito mais fácil escutar isso, né? Toma esse remedinho aqui a vida inteira que você vai ficar ok. É mais fácil tomar um remedinho a vida inteira e não se esforçar para mudar o hábito de vida do que você não vai tomar remedinho não, mas você vai tomar suplementos, você vai mudar o seu estilo de vida, vai se alimentar melhor, praticar atividade física, dormir cedo, acordar cedo. Então, para algumas pessoas, é mais fácil tomar o medicamento e acabou. Mas a gente não age dessa forma. A gente coloca toda a responsabilidade no paciente, para que ele sinta e saiba como funciona o corpo e ele vá atrás realmente de manter uma fisiologia otimizada para que a saúde seja algo muito mais forte na vida dele. E eu imagino que essa pandemia deve ter trazido relatos de quem não estava com problema de ansiedade, ou com depressão, ou com algum problema de saúde, ficou, né? Porque também esse tempo todo de isolamento social, esse medo, os traumas, as inseguranças, as incertezas, isso mexe também muito com o organismo, né, doutora? Então, se você está com uma baixa imunidade, tudo piora, né? Então, para a gente finalizar, qual seria assim, a receitinha básica para que a gente coloque a máquina, que é o corpo humano, em dia, em ordem? Tem alguma diquinha assim, que não pode faltar para o organismo ficar legal? Tem várias, Patrícia, mas eu vou dar as dicas básicas, né? Começa com sono. Dormir antes das 23 horas é essencial e fundamental para que a gente consiga produzir os hormônios noturnos e consiga também equilibrar os hormônios diurnos do dia seguinte. Evitar as telas, evitar atividade física muito intensa nas 2 horas anteriores também é muito importante. Então, sono antes das 23 horas, acordar, dormir com tudo escuro e acordar com a luz natural, deixar sempre um pontinho do blackout aberta para a luz do sol entrar pela manhã e começar a ativar o nosso cortisol. Isso é muito importante. De manhã, se alimentar com alimentos naturais, evitar os industrializados, evitar açúcar pela manhã é fundamental. De preferência, se possível, praticar atividades físicas pela manhã, né? Durante o dia, ter uma boa gestão alimentar, comer de forma saudável, beber bastante água. E a atividade que a gente precisa praticar não é só física, é mental também. A gente fala muito hoje da meditação, do mindfulness, que é praticar a atenção plena. Isso ajuda muito a controlar a ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É você estar aqui, mas pensando no que vai acontecer daqui a minutos, horas, dias. Então, quando a gente pratica a meditação e o mindfulness, a gente está focando no aqui e no agora. Então, nada além do aqui e do agora importa. Isso ajuda a controlar muito os sintomas de ansiedade. Então, acho que essas dicas são básicas, né, para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida, a gente consiga acrescentar vida aos nossos dias. Acho que isso é fundamental. Não, e a doutora sempre com dicas maravilhosas. Para mim é sempre um prazer te receber aqui no meu programa, porque eu tenho certeza que quem está do outro lado, com certeza absoluta, vai levar alguma dica do que a gente conversou aqui. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Já fica convidada para uma próxima, porque assunto é o que não falta, né? Nessa área de saúde, na área da nutrologia, longevidade, tem muita coisa para se falar. Mas muito obrigada, doutora. Obrigada eu, Patrícia. Sempre um prazer. Conte comigo. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Eu espero você na semana que vem. E se você tiver sugestão de pauta relacionada à saúde mental, manda aqui pra gente. A gente se vê. Até lá.